A medicina deixa a gente com o coração frio, gelado? Esse foi um questionamento que uma paciente minha levantou ao longo dessa semana. E eu acredito que sim, a medicina, de forma geral, a formação enquanto médico, deixa a gente mais frio. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim. Eu vou tentar explicar o porquê. Muita gente fala sobre ter empatia no exercício da medicina. Só que a gente não pode estar em nenhum dos extremos, que é ter empatia e do que é não ter empatia nenhuma. Porque se, ao se confrontar com uma situação de desespero, uma situação de sofrimento, e é o que a gente encontra na medicina, o médico oficialmente ele está aqui para resolver situações de dor, de sofrimento, seja sofrimento psíquico, seja sofrimento físico. E se esse médico não souber se blindar de alguma forma para esse tipo de sofrimento, o próprio médico acaba por sofrer. E existem várias nuances. Por exemplo, para mim, eu nunca conseguiria fazer pediatria, neuropediatria, pois lidar com o sofrimento da criança não é uma coisa que eu consiga. Lidar com o sofrimento dos pais frente a uma doença de uma criança não é uma coisa que eu consiga fazer. E se a gente estender isso para as outras áreas, se um médico ele não conseguir se distanciar de certa forma, do sofrimento do paciente, ele não vai conseguir fazer uma abordagem técnica e dar o melhor resultado que o seu conhecimento pode oferecer para esse paciente. No outro extremo, a gente tem então os médicos, e daí sim, que ficam completamente frios. E isso também é um erro, porque da mesma forma que a gente não pode internalizar tanto o sofrimento do paciente que isso se torne um limitante para o nosso trabalho, a gente não pode deixar de ter essa empatia pelo paciente, saber se colocar no local dele, entender quais que são suas expectativas, o que é a causa do sofrimento desse paciente para conseguir tratar. A empatia, ela é necessária, ela faz com que o relacionamento médico-paciente gere frutos. Existe um conceito que a gente chama de efeito placebo, e o efeito placebo ele é dependente da relação entre o médico e o paciente. Então é o quanto que o paciente vai melhorar simplesmente por essa interação, por essa relação de confiança. Concluindo, a resposta aqui não é nem 8 nem 80. O médico ele não pode ser nem completamente frio, de forma que não gere nenhum laço empático com o paciente, mas também não pode sofrer tanto quanto o paciente, pois isso impede ele de exercer uma medicina de qualidade. Um grande abraço.